Seja bem-vindo, eu fico muito feliz que você recebeu a carta a tempo de conseguir ver esse vídeo. E hoje nós vamos conversar sobre a história de um dos fundadores de Hogwarts, Salazar Sonserina. E aí pessoal, eu sou o Murilov e confesso que gravar esse vídeo aqui é um pouco difícil porque é muito complicado para um lufano falar de Sonserina. Salazar Slytherin foi um dos 4 fundadores de Hogwarts, a famosa escola de magia e bruxaria que nós todos amamos. Ele era muito conhecido por ser um anfidioglota, habilidade essa que permite o usuário falar com as cobras. Ele tinha uma preferenciazinha por alunos de sangue puro, ou seja, alunos que tinham tanto a mãe quanto o pai bruxos. E nesse vídeo aqui eu quero contar pra vocês um pouquinho da história desse bruxo tão famoso e tão polêmico, desde a sua concepção até o seu legado na Câmara Secreta. Salazar Slytherin nasceu em uma família nobre e rica de bruxos por volta de 976 d.C., na região em que hoje é a Escócia. Ele era um descendente dos primeiros bruxos da Grã-Bretanha que teria vivido na época do rei Arthur. Slytherin era muito orgulhoso da sua linhagem e acreditava que os bruxos de sangue puros eram superiores aos mestiços e nascidos trouxas. E ele estudou magia com mais 3 amigos, Godric Gryffindor, Ravenna Ravenclaw e Helga Hufflepuff. Pontuar aqui que é a melhor casa de Hogwarts, beleza? Eles eram os melhores da geração deles e com isso os 4 tinham um sonho de criar uma escola para ensinar jovens bruxos toda a arte da magia. E assim surgiu Hogwarts, no século XI, em um castelo escondido nas altas terras da Escócia. E assim, cada fundador criaria uma casa que abrigaria alunos que teriam as características que cada um mais julgasse importante. Slytherin escolheu os alunos que fossem astutos, ambiciosos, determinados e que tivessem o sangue puro. Ele também criou um teste secreto para selecionar esses alunos. Eles deveriam ser capazes de falar com cobras, assim como ele. Slytherin era um excelente professor que aplicava 3 matérias: poções, arte das trevas, já sabemos onde isso vai dar, e transfiguração. Ele também era um mestre em encantamentos e foi responsável por criar diversos feitiços de proteção para o próprio castelo. Mas é aqui onde as coisas começam a se complicar um pouco, porque ele tinha uma ideia muito diferente dos outros 3 fundadores de quem de fato deveria entrar em Hogwarts. Ele defendia que apenas alunos de sangue puro deveriam aprender magia, porque o resto era impuro ou simplesmente apresentavam perigo para eles. E obviamente que essa divergência de ideias causou atrito entre os fundadores, fazendo assim com que eles brigassem principalmente com Gryffindor, que era o mais tolerante de todos os outros fundadores. Essa situação em questão acabou causando um duelo, mas nenhum deles conseguiu vencer um ao outro, fazendo assim com que Slytherin se sentisse traído e isolado pelos seus antigos amigos, sendo assim ele acabou decidindo deixar a escola. Mas antes de partir, escondido no castelo, ele acabou criando uma câmara, onde ele abrigava um monstro lá dentro, um basilisco, uma cobra tão grande que ela seria capaz de matar somente com o olhar. E na entrada da câmara havia uma mensagem, e nela dizia que apenas o seu herdeiro verdadeiro poderia abri-la e libertar o basilisco para purgar a escola dos alunos indignos. Alguns anos após esse acontecimento ele acabou falecendo, mas deixando com ele o seu legado dentro da sua casa. E diversos bruxos famosos e poderosos foram alunos da Sonserina, como Merlin, Lord Voldemort e o Severo Snape. No entanto, isso fez com que a fama da Sonserina ficasse atrelada a trevas e preconceito, porque muitos dos seus membros se tornaram seguidores de Voldemort e praticaram atos cruéis contra nascidos trouxas. E com isso, seguindo a história que nós já conhecemos, a Câmara Secreta foi aberta 2 vezes. A primeira pelo jovem Tom Riddle, que logo em sequência se tornou o grande bruxo chamado Lord Voldemort, e a segunda vez pelo Harry Potter. Harry assim enfrentou o basilisco e destruiu o diário de Tom Riddle, que era uma das Horcruxes de Voldemort. Salazar Sonserina foi um bruxo extraordinário, mas também muito controverso. Ele tinha uma grande paixão pela magia, mas também um grande preconceito pelos que eram diferentes dele. Ele foi um dos fundadores de Hogwarts, mas também um dos responsáveis por sua criação e divisão entre as casas. Ele deixou um legado de glória, mas também de horror. Ele foi, sem dúvidas, uma figura histórica que merece ser conhecida, mas não compreendida. E com isso, a história desse fundador chega ao fim, mas não a história da escola que nós mais amamos. Coloca aqui pra mim nos comentários qual que é o próximo fundador que você quer saber a história completa. Yeah.